Olá, sejam bem-vindos a mais um Cultural. Hoje estamos recebendo aqui a Nath Rodrigues, ela que gentilmente cedeu o seu espaço, a sua casa. Para quem não conhece, a Nath é cantora, é instrumentalista, é modelo, compositora, e a gente está aqui para ouvir um pouco dela mesma, né? Quem é a Nath Rodrigues? Sabe sem dizer quem você é. Pelo convite, adorei. Bom, eu sou uma mulher de 31 anos que tem uma relação muito profunda com a música e através da música eu tenho relações com outras artes também. Eu nasci em Sabará, que é uma cidade da região metropolitana, e comecei estudando música lá criança, assim, os meus pais não são músicos, mas eles gostam muito, assim, de arte. Minha mãe é educadora há muitos anos e dentro desse contexto eu comecei a estudar música muito cedo, toquei alguns instrumentos diferentes, depois estudei educação musical, viajei para vários outros países pela música também e hoje eu me dedico a escrever, compor, a observar o mundo e falar sobre ele, seja de uma forma política, né, do meu ponto de vista político, ou seja do meu olhar subjetivo também, o uso dessa ferramenta para escrever as minhas canções. Sabemos que com a pandemia a cultura sofreu muito. Como que foi a falta do palco, a ausência do palco para você e como que está sendo a retomada agora? A pandemia foi um momento muito difícil para todo mundo, né? Porque, enfim, de alguma forma todo mundo teve que se reinventar. Quem tem profissões mais flexíveis e quem tem profissões mais tradicionais também. Mas, como artista brasileira, eu entendo que a gente, enfim, por motivos políticos também, a gente já está sofrendo um momento de desmonte mesmo da cultura, né? De desmonte desse lugar que faz as pessoas refletirem, que questiona, que coloca situações de pilares frágeis que a gente tem na construção do nosso país na mesa, né? E como esse desmonte já estava acontecendo e a cultura, ela de alguma forma ainda não é vista pela nossa sociedade como uma forma legítima de trabalhar, na pandemia isso ficou ainda mais intenso porque a nossa ferramenta de trabalho, a nossa troca com as pessoas não pode acontecer, né? Mas eu tô com muita saudade, assim, o nosso modo de trabalho está voltando agora aos poucos, né? É tudo muito novo para todo mundo. É como se a gente estivesse reerguendo de novo, né? Tudo que a gente já fazia antes com muita destreza. Mas eu tô, assim, disponível para experimentar mesmo essa nova realidade, né? Porque a pandemia ainda não acabou, né? Eu conheci seu trabalho recentemente e achei incrível. E o Fractal, para mim, né, é um álbum excelente. E nesse ponto, eu vou te perguntar sobre a afirmação quanto mulher negra, sabe? Quanto a identidade da cultura negra, levantar essa bandeira. Janaína, que abre o álbum, né, essa cultura africana, sabe? Esses traços africanos. Queria que você falasse um pouco sobre a sua identidade quanto esse ideal, sabe? Da mulher negra, da cultura negra. Nossa, tem muitas direções diferentes isso, né? Enfim, eu sou de uma cidade que é uma cidade muito antiga, que tem mais de 300 anos e que fez parte do período colonial do Brasil, né? Então, isso por si só já diz muito sobre a constituição da cidade. Sim. É uma cidade que tem uma população negra muito grande e que tem uma tradição cultural negra muito presente na culinária, nas festas tradicionais da cidade, né? E eu acho que de alguma forma, eu sou da década de 90, e durante o meu processo de formação, né, como criança, adolescente, eu percebia que a cidade ainda não se via muito popularmente disponível para se ver como uma população negra potente, assim. Então,
eu aprendi muitas coisas sobre a minha própria negritude, apesar de ter uma família de maioria negra. Enfim, eu já exercitava várias coisas de ser uma pessoa negra no Brasil na minha família, mas eu não refletia sobre aquilo. E eu fui refletir sobre isso quando eu saí. E aí quando eu saí, fui viver muitas outras experiências fora, dentro desse contexto mesmo de pensar filosoficamente, de pensar politicamente, de pensar didaticamente o que é ser uma mulher preta brasileira. Depois de muito tempo, eu voltei com alguma bagagem a respeito disso, assim, que tem a ver com o meu cabelo, que tem a ver com a forma com que eu me comporto, que tem a ver com a forma com que eu me expresso. Depois de algum tempo, eu voltei para minha cidade e compartilhando isso com outras pessoas, compartilhei isso com outras pessoas, principalmente na minha própria família. E hoje eu já vejo que existe uma juventude que está muito mais naturalizada com esse lugar de se assumir como uma pessoa negra e de entender a história disso, de entender como essa identidade pode ser construída de várias formas, do que quando eu tinha 15, 16 anos, por exemplo. Mas eu acho que isso está mais popularizado na sociedade brasileira como um todo, e isso é um mérito dos movimentos das pessoas, dos movimentos sociais. Isso é um mérito de quem veio antes da gente, né? De outras pessoas negras que já pensavam sobre essa importância da identidade para a constituição do país mesmo, né? Então, eu acho que a gente está num movimento muito importante, mas que também, enfim, existem algumas camadas que elas precisam ser mais profundas, assim, porque senão a gente cai só numa questão estética, né? E a estética não é o que vai fazer a gente caminhar completamente. Ela é muito importante também, né? O cabelo, a pele, enfim. Recentemente, você venceu a etapa estadual do Festival de Aliança Francesa. E você vem participando de vários festivais de Minas, que tem grande nome, por exemplo, o Sarará. Você pode dizer que hoje a Nath Rodrigues vive uma das melhores fases da sua carreira? Sim. Eu acho que eu me dedico ao meu trabalho há muitos anos, né? E eu acho que quem se dedica ao seu trabalho naturalmente vai ganhando espaços que antes eles talvez estivessem um pouco mais distantes do seu próprio desejo mesmo, assim. Eu consumo muita música, muita coisa da música brasileira, assim, muita música diferente, música popular, música instrumental, muita coisa diferente. E eu sinto que foi muito importante na minha formação consumir esses estilos diferentes. É tipo a terra mesmo, assim. Se você planta uma única coisa, aquela monocultura vai deixar aquela terra pobre. Se as pessoas, a nossa cabeça é igual ao solo mesmo. Se você consome um único tipo de coisa, aquela monocultura também vai te deixar uma pessoa um pouco mais pobre de análise, de autocrítica. Então eu acho que quanto mais a gente puder consumir as coisas, mais o nosso poder de escolha ele fica apurado. E mais a nossa capacidade de perceber o que está alinhado com os nossos valores e o que não está. Fica mais nítido mesmo, sabe? E o meu desejo com a música hoje conseguir acessão desses espaços, assim, eu quero que a minha profissão e que o meu trabalho sejam reconhecidos. É legítimo isso, né? E eu faço isso com muita responsabilidade também, assim, enfim. Acho que a forma com que eu escrevo propõe que as pessoas ou reflitam sobre algo que está colocado socialmente, ou então faz com que elas possam olhar para dentro, assim, sabe? E se conectar com as próprias emoções. E eu sinto que essa forma de construir tem acessado esses festivais, tem acessado, enfim, quem tá produzindo música e quem também pensa que a diversidade é importante. O Sarará é um festival da diversidade, né? Tem, enfim, pessoas negras, pessoas brancas, homens, não binários, pessoas trans. É uma grande diversidade de pessoas. E o mundo que a gente vive hoje é isso, assim. Quem não tá alinhado com esse novo mundo ou vai sofrer muito porque é uma pessoa completamente conservadora e não vai acompanhar as próprias pessoas mesmo, assim. Não tem como frear esse movimento de quem quer se expressar da forma que acha que
que é a sua forma pessoal, sem ferir a existência do outro, né? Eu acho que tudo tem limite, né? A gente pode se expressar da maneira que a gente quiser, todas as pessoas têm a opinião que elas possam dar, mas sem ferir a existência do outro, assim, né? E o Festival da Aliança Francesa, ele tá muito conectado também com um desejo que eu tenho agora, que é de extrapolar as fronteiras do meu país, né? Assim, como eu sou escritora, eu tenho uma relação muito íntima com a palavra, desde a sonoridade mesmo, dos fonemas e, sei lá, entender a etimologia, de onde vem aquela palavra. Eu gosto disso, eu gosto de ler, gosto de ouvir outros idiomas, não necessariamente para entender o que as pessoas estão dizendo, mas pela musicalidade mesmo, né? Eu acho isso muito interessante. E aí eu comecei a estudar francês uma época por isso, assim, eu gosto da língua, acho ela linda, e aí eu fui descobrindo várias outras coisas sobre a língua francesa, né? Outros países que também têm relação com a língua. E aí você aprende um pouco de história, porque isso envolve colonização, isso envolve relação de poder. Enfim, então, conhecer outras línguas, conhecer outras sonoridades faz com que você também conheça muitas outras coisas. E aí eu fui me apropriando um pouco desse fonema e gravei uma canção. E uma amiga querida, quando saiu o edital da Aliança Francesa, ela me encaminhou e falou, se inscreve, essa música tá tão legal. Aí eu me inscrevi, rolou. E aí fui lá no dia, eu me apresentei também, foi muito legal, assim, me senti super à vontade. Então a música que você cantou é sua? Não. A música que eu cantei chama Jean qui rit, Jean qui pleure, que é uma canção de uma cantora franco-israelense, ela chama Rif Cohen. Ela morou em Paris muito tempo e eu acompanho o trabalho dela e fiz uma versão minha pra essa música, foi um arranjo. E aí rolou, assim, agora eu tô concorrendo à etapa nacional, que vai acontecer dia 27 de novembro. E se eu ganhar, vou pra Paris. Excelente. Representar o Brasil, vai assim, na torcida. Vai muito ser massa, importante, né? Sim. E sobre esse processo de criação de músicas, eu citei aqui na Fractal, o seu último álbum, seu primeiro álbum, né, debut. E você está nessa criação do novo álbum, né, o Fio. Conta pra gente como é que tá esse álbum, como é que tá o processo de criação, quando que sai, sua expectativa e depois uma palhinha do seu trabalho. O Fio, ele nasceu durante a pandemia e foi um disco que eu construí com o meu parceiro, que é o Cido, o Pedro Cambraia. Ele é um beatmaker, assim, tipo, tem muita afinidade com a música digital mesmo, assim, e é produtor também. E aí a gente já tinha tocado algumas vezes antes da pandemia. E num show que a gente fez, a gente decidiu registrar o show. A princípio a gente ia pegar o mesmo repertório que a gente fez no show, ia só gravar as músicas e, sei lá, colocar no mundo. Mas aí o processo foi ficando tão legal que a gente decidiu fazer um álbum. E foi muito conectado também com esse momento de distanciamento social, porque como ele, enfim, trabalha com música digital, ele me mandava uns beats no celular, pelo WhatsApp mesmo. Aí eu ia lá e cantava, experimentava alguma coisa, mandava pra ele de volta. Então nasceu assim, nasceu online o disco, sabe? A gente se encontrou mais recentemente, assim, pra gravar mesmo vozes e outros instrumentos. E o disco tá pronto. Tem uma participação super especial da Lued de Luna. Ai, que isso. É maravilhosa. Maravilhosa, é uma grande inspiração pra mim também. Em breve a gente começa a lançar os singles, alguns singles, acho que uns 2 ou 3, e depois o disco vai todo ao ar no ano que vem. Dá pra dar uma palhinha pra gente? Vou tocar uma música que vai estar no Fio, chama Por Tudo e Todo Indizível. Ela tá completamente diferente no disco, mas ela nasceu desse jeito. O trabalho da Nath Rodrigues está disponível nas plataformas digitais e também em sua página no Instagram. Ficamos por aqui e até a próxima!